acho que nós temos um primeiro grande problema é definir o que é normalidade, gente. Eu acho que assim, essa é a primeira discussão, assim, porque pra gente pegar uma régua, né, e nessa brincadeira ficar estabelecendo, a gente precisaria o que é o normal nisso, né? Então, assim, não é uma coisa simples. E aí uma sociedade que ela pasteuriza os seres humanos, né? Transforma pessoas em robôs de consumo, né? O que é o normal nisso aqui? E vem cá, e quem é o doido nisso aqui, nessa brincadeira? É quem tenta fugir disso? Então, assim, essa questão também é uma questão interessante para a gente discutir aquilo que dentro da sociedade a gente convencionou a dizer normal, tradicional, cidadão de bem, né? Quem é o cidadão de bem, afinal de contas, né? Eu digo que o maior tratado de psicopatologia quem fez foi o Machado de Assis, no Alienista, né? Naquele momento que o próprio Simão Bacamarte, que decidia quem era, que não era louco, se deu conta que então ele também era, porque ele, né, tinha tanta certeza de quem era e quem não era. Né? Então, eu sempre digo, a gente não tem um caso para apresentar normal, porque esse mundo, né, o mal-estar da civilização, como bebê em Freud de novo, não permite um parâmetro de o que seria uma normalidade. Talvez a gente se relacionar com liberdade, com segurança, com amor, né? Com o máximo de com desejo. Dúvidas, né, Gaio? Com dúvidas, né? Com poucas certezas. Sim. E uma questão que eu não gostaria de esquecer que vocês tocaram, porque quando vocês falaram nas estruturas, vocês tocaram nas estruturas limites, né? Ou borderline, acho que é esse o termo, né? Que se utiliza, né? Na psicanálise a gente não usa o border, mas a gente conversa sobre isso, né? Sim, e o que seria, então, assim, qual seria essa visão, assim, só para a gente não deixar ela sem tocar? Olha, eu até citei, não sei se a Rô concorda, mas um caso clássico a gente poderia falar em algo semelhante ao Border, que é o caso do Homem dos Lobos, né? Que são aquelas coisas limítrofes que tu não consegue, uma hora parece loucura, outra hora parece histeria. Aliás, isso é importante, a gente fala que dentro da neurose, o Lacan trouxe o conceito de placa giratória para falar da fobia, porque tem fobias graves que também, uma hora é uma neurose obsessiva, outra hora é uma histeria, outra hora é perversão, né? Então, tem estruturas que são assim, que elas fogem um pouco das 4 estruturas clássicas. E né? elas têm uma dinâmica própria, né? Porque quando tu falou em roda giratória, eu pensei em movimento, em dinâmica, né? Sim, mas eu acho que é importante entender isso, tá, Pedro? Dinâmico, né? Que a gente tende a buscar, a encaixotar. Sim. Isso nos tranquiliza. Quando a gente consegue dizer, isso é isso. E até, Rô, deixa eu fazer uma defesa, porque aí, às vezes, até por uma questão de formação. Os modelinhos nos servem, eles nos confortam, tu entende? Então, assim, a gente vive muito com modelos, né? Então, a gente, muitas vezes, tenta aplicar isso para situações onde não... A dúvida do neurótico é muito angustiante. Então, toda vez que a gente se agarra numa certezinha, a gente dá uma relaxada. Mas é que a gente tem que admitir que tudo é provisório, né? Provisório. E principalmente quando eu estou lidando com um ser complexo e com a singularidade que é um ser humano, né? Então, a gente estava também discutindo um pouquinho antes, Rô, com o Gaio, essa questão sobre a psicanálise e ciência, né? Então, por que a psicanálise não é ciência? Mas esse não é o objetivo, né? A ciência, ela por si só pretende generalizar. O objeto da psicanálise, ele é tão singular que não é esse o objetivo, mas não significa que não exista ciência, nem pensamento científico, nem postura científica no trabalho. São coisas diferentes, né? A psicanálise não se preocupa com isso, porque o Freud fez a sua tentativa no projeto e depois, quando ele viu que os mecanismos do inconsciente ele ia poder observar pela linguagem, então a partir daí que houve uma evolução. E como a gente está falando de estruturalismo, eu acho que é importante, encaixa nessa dialética,
Tem uma discussão, o Dunker é um que acha que o Lacan sempre foi estruturalista, mas tem outros autores que não. Eu, particularmente, acho que o Lacan faz assim, ele pega algo e cria outra coisa, como ele fez com a linguística. Então, claro, aí se ele faz outra coisa, é outra coisa. Por quê? Porque o estruturalismo fala em estrutura em totalidade, né, Rô? E a psicanálise não tem isso. Por quê? Por causa do furo, por causa do objeto A, né? Aquilo que se perdeu, que é causa do desejo, aí já não tem uma relação mais fechada, é aberto, né? Então, esses são os diferenciais da psicanálise, que aí, claro, com a ciência cartesiana, popperiana, não vai combinar, né? A gente não falseia o inconsciente, a gente não falseia o objeto A, porque a gente observa esses conceitos na intervenção clínica. A gente não tem por que falsear, né? A gente trabalha e opera e vê eles acontecendo no nosso dia a dia. E não significa que não tem validade, né, Gaio? É isso que é interessante, porque aí me parece, e a gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso, que faz gancho com todas as nossas conversas, e o início da conversa é que existe um campo da ciência que pretende fazer religião dela. E, na verdade, ela é mais um elemento para somar a humanidade, né? E é preciso entender que alguns campos não deixam de fazer ciência pela sua singularidade e pelas suas peculiaridades. Isso, às vezes, acaba sendo... E aí tu generalizar e querer que tudo tenha uma relação de causa e efeito e capacidade de generalização é limitar, inclusive, a ação humana, né, dentro desse universo. É imponderável. Exato. Tá? Portanto, eu não posso generalizar algo que vai depender da singularidade do indivíduo, né? Mas aí é que tá. Não dá para dizer que nessa postura não há pensamento científico, não há trabalho científico. Mesmo que o objeto final não seja fazer um tratado, não é essa a ideia, e que não dê resultado. Isso é uma outra coisa que a gente também tem que analisar, né? E existem várias coisas do campo humano que não são da ciência e são muito importantes, como a cultura. Alguém imagina que a cultura não é importante para nós chegarmos onde nós chegamos agora? E ela... sim. É tão importante que a cultura passa para o filogenético, né? Ela faz uma ponte, né? Mas eu acho que assim, nessa coisa ciência, não ciência, o que é ciência, a psicanálise é ciência, mas buscando produzir distinções, estamos fazendo ciência.